Meus irmãos, nós estamos chegando então no final dessa série de exposições do livro do profeta Ageu. Ageu é um livro pequenininho, né? São só 2 capítulos, mas acabou durando a exposição durante um ano quase, né? 2025, e agora entrando em 2026, mas hoje a gente fecha essa mensagem. Eu gostaria de orar, entregando esse tempo nas mãos do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós somos muito gratos ao Senhor, a Deus, pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra. Eu oro a Deus para que o Senhor me use na minha limitação, eu use a Palavra do Senhor, que o Teu Santo Espírito fale ao coração de cada um de nós e opere, a Deus, em nossas vidas a transformação, o encorajamento, aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas, a Deus. Nós reconhecemos o quanto precisamos do Senhor e clamamos por Tua graça nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última mensagem, que já faz algum tempinho, acho que foi em novembro, se eu não me engano, nós em algum momento mencionamos sobre o fato de que nós vivemos num mundo no qual nós passamos por dificuldades, por problemas, por lutas dos mais variados, né? O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. E nós passamos por essas dificuldades, todos nós, alguns mais, outros menos. Podemos passar por problemas de relacionamento no trabalho. Pode ser que o problema seja a falta de trabalho, o desemprego. Pode ser que nós tenhamos problemas de relacionamento conjugal, problemas no relacionamento com nossos filhos, problemas no relacionamento com nossos pais, um problema de enfermidade ou de alguma limitação. Todos nós passamos por lutas como essas. E a dificuldade é que quando essas lutas vêm, normalmente vem junto com elas uma tentação. A tentação de parar. De parar de buscar Deus, de parar de crescer em santidade, de parar de amar, de parar de servir a Deus e as outras pessoas. E para que isso não aconteça, é fundamental que nós tenhamos o encorajamento. O encorajamento é aquela energia, aquela força que nos ajuda a perseverar fazendo aquilo que nós devemos fazer, mesmo no meio das dificuldades, mesmo nos meios dos problemas e sofrimentos. E uma coisa que nos ajuda com esse encorajamento é uma visão de um amanhã melhor. A ideia de que eu persevero no meio das dificuldades, dos sofrimentos, porque eu sei que amanhã vai ser diferente, porque eu sei que amanhã o sofrimento vai passar, porque eu sei que amanhã as coisas vão melhorar. Isso é tão real que funciona inclusive com coisas da vida, né? Dessa vida, do dia a dia. Pode ser, por exemplo, que no meio de uma semana cansativa de trabalho, você olha lá para frente para o sábado chegando e você pensa assim, não, vamos lá um pouco mais, porque o dia do descanso está chegando, o dia em que eu vou parar um pouquinho. Isso pode trazer um certo encorajamento, não é a verdadeira esperança, mas pode trazer algum encorajamento. Pode ser que algumas pessoas sejam encorajadas por um salário no final do mês ou no começo do próximo mês. Eu estou com problemas no trabalho, mas eu vou me esforçar um pouco mais, eu vou lutar porque eu sei que eu vou receber o pagamento do meu trabalho, eu vou receber o pagamento do meu esforço. Então vamos lá, continua um pouco mais. Pode ser que algumas pessoas sejam encorajadas aí pelas férias, né? Um ano difícil, um ano cheio de lutas, mas as férias já estão pintando ali no horizonte, o tempo em que eu vou poder parar, descansar, renovar as minhas forças, então continua um pouco mais. São coisas que funcionam, ajudam num certo nível a gente a perseverar, sabendo que o amanhã vai ser talvez um pouco melhor, um pouco diferente. E se funciona com coisas dessa vida, quanto mais funciona quando nós falamos de um retrato de um amanhã que é dado pelo próprio Deus, que é prometido pelo próprio Deus. E os últimos 4 versículos do livro do profeta Ageu, eles são justamente isso. Eles são um retrato de um amanhã melhor que Deus apresenta para o seu povo, com o objetivo de encorajar aquele povo que estava tentando buscar fazer a coisa certa naquele momento, mas enfrentando dificuldades, enfrentando lutas. Deus então encoraja aquele povo
com uma perspectiva de que amanhã seria diferente, de que o futuro seria melhor. E o que eu quero fazer com vocês hoje é olhar para esse retrato desse amanhã melhor e ver de que maneira isso pode encorajar nós hoje, dar esperança para nós hoje nas nossas lutas, nos nossos desafios. Vou pedir que você abra sua Bíblia lá em Ageu capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 20 a 23. Ageu capítulo 2, versículos 20 a 23. Diz assim, Ageu capítulo 2, versículos 20 a 23. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no dia 24 do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. O livro de Ageu ele é formado por uma coletânea de profecias que Deus deu para o seu povo através de Ageu. E nós podemos identificar essas profecias ali no livro pelo fato de que elas começam com a data em que Deus transmitiu essa profecia para Ageu. E as duas últimas profecias, elas foram dadas no mesmo dia. E essa última que nós lemos foi dada por segundo naquele dia. Então, no versículo 20, ele diz ali, a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no dia 24 do 9º mês. A primeira foi a que nós vimos na mensagem passada. Aquele texto em que Deus fala a respeito da restauração da bênção. Eles não estavam tendo colheita, eles não estavam tendo chuva, mas quando eles se arrependeram e se voltaram para o Senhor, Deus diz para eles, daqui para frente vai ser diferente. Daqui para frente as coisas serão melhores, daqui para frente vai haver chuva, a colheita vai acontecer. Então, essas duas profecias, tanto a primeira quanto a segunda, elas têm esse objetivo de encorajar o povo a perseverar em fazer a vontade do Senhor. Elas têm o mesmo objetivo, mas elas fazem isso de maneira um pouco diferente, porque são profecias diferentes. A gente percebe que são diferentes porque, em primeiro lugar, elas foram dadas no mesmo dia, mas em momentos diferentes. Tem a primeira e depois tem a segunda. Uma outra diferença entre essas duas profecias é que a primeira ela vai encorajar aquelas pessoas, dando uma promessa de bênçãos para aquela geração, para aquelas pessoas, enquanto a segunda profecia que a gente acabou de ler, ela vai encorajar dando promessas de um futuro melhor, mais distante. Uma outra diferença entre essas duas profecias é que a primeira é dirigida para o povo de maneira geral e essa segunda é dirigida a uma pessoa em particular, Zorobabel. Se a gente quer entender bem essa segunda profecia, a gente precisa relembrar quem é Zorobabel. Zorobabel, ele era o governador de Judá naquele período, naquele momento da história. Ele é um descendente direto do rei Davi e é alguém que recebeu uma difícil tarefa. A tarefa de liderar o povo no momento complicado, no momento do pós-exílio, no momento que eles voltam da Babilônia, encontram Jerusalém completamente destruída. Ele tem que agora reerguer a nação, reconstruir o templo, reconstruir as casas. Eles eram um grupo pequeno, eles têm agora que trabalhar para crescer e ser restaurado. É um trabalho difícil, extremamente complicado. E naquele momento a gente pode dizer que o povo ele tinha basicamente duas necessidades principais. A primeira delas é uma necessidade de livramento. Apesar de eles terem voltado do cativeiro da Babilônia, eles não eram uma nação independente, eles ainda estavam debaixo do domínio de uma outra nação. Eles ainda enfrentavam a oposição de nações vizinhas ali que atrapalhavam a vida deles. Então eles precisavam de livramento. Uma segunda necessidade deles é a necessidade de restauração. Eles eram um grupo fraco, um grupo pequeno, que estavam reconstruindo a nação, um trabalho longo para ser feito ainda, não era algo fácil de se fazer.
Mas nesse momento em que Ageu transmite essa profecia, eles estavam se voltando para Deus, se arrependeram da sua negligência com Deus, e estavam fazendo aquilo que tinham que fazer, estavam trabalhando na dependência do Senhor para reconstruir o seu relacionamento com Deus e para reconstruir a nação. Mas as dificuldades eram muitas, as oposições eram grandes, os desafios eram enormes, e a tentação é parar, desistir, se acomodar no meio do caminho. Então, para que isso não acontecesse, Deus dá para eles um retrato de um amanhã melhor, e esse retrato desse amanhã melhor, ele toca justamente nessas duas necessidades do povo: livramento e restauração. Vamos dar uma olhada nessas duas promessas de Deus ali. A primeira delas, então, é a promessa de livramento. Versículos 21 e 22 diz ali o seguinte: diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros. Já me antecipando aqui um pouquinho, Deus está prometendo livramento da nação, a destruição das nações vizinhas que traziam sofrimento para a nação de Israel. Agora, para a gente entender isso um pouco melhor, vamos por partes aqui. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é quem que vai fazer o que o texto está dizendo. Quem vai ser o responsável por fazer esse livramento? Dá uma olhada nos verbos aí do texto, né? Eu farei tremer. Um sujeito oculto aí, né? Eu derrubarei, eu destruirei, eu virarei. É Deus que está falando, é Deus que está prometendo que vai fazer essas coisas. Então, a responsabilidade desse amanhã melhor é de Deus. O peso desse futuro melhor não está nas mãos de Zorobabel, não está nas mãos do povo, não está nas mãos de um povo vizinho que iria libertar a nação de Israel. A responsabilidade aqui está sobre Deus. Deus é que vai fazer essas coisas. Imagina se fosse Zorobabel a responsabilidade de libertar a nação. Será que ele é capaz de fazer isso? Imagina se fosse o próprio povo pequeno, fraco naquele momento, se eles fossem responsáveis por conquistar a própria liberdade. Ou se eles dependessem de um outro povo, de um outro rei que viesse e libertasse, será que ele ia conseguir? Será que ele ia fazer isso mesmo? Mas a responsabilidade aqui desse amanhã melhor está sobre Deus. E aqui eu quero chamar a nossa atenção para o fato de que nós costumamos cometer um erro muito sério. O erro de colocar a esperança de um futuro melhor no lugar errado. Achando que alguma coisa ou alguém, que não Deus, vai dar para nós uma melhora, uma mudança, uma transformação. Ao longo da história recente, a humanidade fez isso muito com a ciência, né? A ciência vai mudar a humanidade, a ciência, os avanços científicos e tecnológicos vão melhorar a humanidade, vão fazer com que os problemas de fome, os problemas de guerra, os problemas das diferenças sociais, tudo isso vai acabar. Agora, não estou dizendo que a ciência é ruim, ela fez muitas coisas boas, mas a ciência não tem a capacidade de redimir, ela não tem o poder de libertar o homem, e não pode estar nela a nossa esperança de um futuro melhor. As pessoas, durante a história, colocaram as suas esperanças na ciência, e muitos agora estão frustrados com isso. E existe agora uma tendência das pessoas voltarem para a espiritualidade porque estão decepcionadas com a ciência, as promessas do passado que não foram cumpridas. O máximo que a ciência faz é criar uma sociedade de pessoas inteligentes, cultas, avançadas, mas que continuam pecadoras, continuam egoístas, continuam ímpias, porque a ciência não tem o poder de transformar vidas. Tem pessoas que colocam a esperança de um futuro melhor sobre um líder político. Se esse for eleito como presidente do Brasil, aí as coisas vão ser melhores, aí tudo vai ser diferente, tudo vai mudar. Eu não sei se você é de esquerda ou de direita, não importa,
Mas existe nos nossos dias uma luta, como se fosse uma luta contra o bem e o mal, e eu estou do lado do bem, você que é do outro espectro político, você está do lado do mal, e se o meu líder for eleito, então a nação vai ser redimida, mas não importa quem vai estar no poder. Um ser humano, um presidente não é capaz de redimir, não é capaz de dar para nós esse futuro melhor. E se a sua esperança está nesse líder político, você vai se frustrar, cedo ou tarde. Porque nós estaremos colocando a nossa esperança em pessoas imperfeitas. Tem pessoas que vão colocar a sua esperança de um amanhã melhor num líder religioso. O pastor Pedro, ele vai conduzir a nossa igreja para ser uma mega church. Vamos conquistar Atibaia e o Brasil, em nome de Jesus. O pastor Pedro é um ótimo pastor, mas se a sua esperança de um amanhã melhor está sobre ele, você vai se frustrar. Porque ele, como todos nós, é falho, é imperfeito. Por isso a nossa esperança tem que estar em Deus. Deus é que vai trazer esse livramento que ele está falando aqui através do profeta. A nossa esperança precisa estar em Deus. Ele é que vai providenciar esse livramento do qual ele está falando aqui. Agora, outro ponto para a gente entender aqui, o que Deus vai fazer nessa promessa? Olha os verbos aí. Ele diz tremer, derrubar, destruir, virar. São verbos que transmitem a ideia de que os inimigos, já me antecipando aqui, os inimigos de Israel, as nações vizinhas seriam destruídas, seriam abaladas, seriam viradas. Deus vai fazer isso, é uma mensagem aqui de condenação contra as nações vizinhas, de juízo contra essas nações. Agora, eu sei que nos dias em que nós vivemos, a mensagem de condenação não é uma mensagem muito popular, né? Nós gostamos de ouvir sobre livramento, mas não sobre condenação. Nós gostamos de ouvir sobre graça, mas não sobre juízo. Mas a verdade é que as duas coisas estão intimamente ligadas na Bíblia. Se o povo de Deus está sendo oprimido, para que ele seja liberto dessa opressão, é necessário que aqueles que estão oprimindo sejam derrotados, sejam destruídos, sejam condenados. Quando nós falamos de graça salvadora, graça libertadora oferecida para as pessoas, para que essas pessoas sejam libertas, é preciso que aqueles que estão prendendo sejam derrotados, sejam destruídos. Então, quando o texto fala a respeito de destruição das nações aqui, não é uma mensagem para a gente ficar assim, nossa, que horrível. Claro que se você não é do povo de Deus, é horrível mesmo. Mas se você é parte do povo de Deus, isso é uma mensagem positiva, que Deus está dizendo assim, olha, eu vou destruir, eu vou derrotar tudo aquilo e todos aqueles que estão trazendo sofrimento sobre vocês. Então alegrem-se por isso, porque o sofrimento pelo qual vocês estão passando agora vai acabar, porque eu vou libertar vocês. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele está prometendo para aquela geração, ele está prometendo libertação das dificuldades e dos sofrimentos pelos quais eles estão passando. E uma outra pergunta para a gente entender essa promessa aqui é contra quem Deus vai fazer o que ele está dizendo que ele vai fazer aqui. Então ele fala sobre céu e terra, e essa é uma expressão que transmite uma ideia de tudo, né? O mundo todo. Esse livramento de Deus, ele vai ter uma proporção mundial, uma proporção universal. Ele fala a respeito de tronos, ele está se referindo aqui a respeito dos reis, dos governantes. Quando ele fala do poder dos reinos estrangeiros, ele está se referindo àquelas nações vizinhas que estavam trazendo sofrimento para o povo de Deus. E não somente eles, ele fala também dos carros e condutores, cavalos e cavaleiros, os exércitos desses inimigos. Todos eles iriam tremer, seriam derrubados, destruídos, virados pelo Senhor. Agora a pergunta que a gente precisa fazer é, quando é que isso aconteceu? Quando é que Deus cumpriu isso aqui que ele está falando? Quando é que Deus agiu, destruiu as nações que oprimiam a nação e libertou o povo de Deus? Quando é que isso aconteceu? Se você olhar de Ageu para frente, na história,
você vai perceber que depois de Ageu, a nação de Israel continuou debaixo do domínio de outros povos por pelo menos uns 4 séculos ali para frente. Somente num breve período ali, chamado do período dos Macabeus, eles tiveram um tempinho de liberdade que durou mais ou menos uns 80 anos. Será que foi ali, então? Será que foi ali que Deus cumpriu essa promessa e derrotou as nações e trouxe livramento para a nação? Eu acho que não. Eu acho que não, porque o texto fala aqui de um livramento de proporções mundiais. Céu e terra iriam tremer e seriam abalados. E aquele livramento foi algo apenas local. Parece que Deus está falando de um outro momento que ainda nem aconteceu. Além disso, quando a gente olha para o finalzinho do texto, ele diz ali, cairão cada um pela espada do seu companheiro. Ou seja, o povo de Deus não iria lutar para experimentar esse livramento. E no período dos Macabeus eles lutaram. Então, acho que não foi ali em que isso se cumpriu, em que esse livramento de Deus aconteceu. Eu acho que foi num outro momento. Quando Deus fala, cairão cada um pela espada do seu companheiro, os leitores ali desse texto se lembrariam daquilo que aconteceu na história da nação de Israel. Em alguns momentos em que Deus disse assim para o povo, olha só, vocês têm um grande inimigo diante de vocês, mas vocês não vão nem lutar, eu vou libertar vocês. E aí Deus fazia com que o próprio inimigo matasse uns aos outros, mostrando para eles, olha, eu estou libertando vocês. Eu estou fazendo isso. Não são vocês que conquistaram esse livramento, não são vocês que conquistaram essa salvação, fui eu que estou dando isso para vocês. Então, Ageu está falando aqui a respeito de um momento de salvação, de livramento que não aconteceu ainda. Ele está apontando para uma realidade distante, para uma realidade futura, para algum outro momento na história no qual Deus ele vai agir de uma maneira mundial, de uma maneira universal e libertar o seu povo da opressão dos seus inimigos. Que momento será que é esse? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que existe um momento assim. Mateus 24, 29, falando da volta de Jesus, diz ali, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. A volta de Jesus será um momento no qual toda a criação, todo o mundo, todo o universo será abalado, vai tremer, vai ser um evento de proporções mundiais e universais. E nesse momento Deus vai libertar o povo dos seus inimigos. E nós vemos isso na libertação, talvez, do grande inimigo, Satanás, o anticristo. 2 Tessalonicenses 2,8 diz assim, então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Quando Jesus voltar, ele vai cumprir isso. Quando Jesus voltar, ele vai abalar céus e terras, ele vai derrotar todos os inimigos que trazem sofrimento para o povo de Deus e vai trazer libertação e livramento eterno para o seu povo. Então, o que Deus está dizendo aqui através do profeta Ageu para aquela geração é: perseverem, continuem buscando a Deus, continuem fazendo a vontade do Senhor, não se desanimem diante das dificuldades, porque amanhã vai ser melhor, porque amanhã o sofrimento que vocês passam hoje vai passar, vai acabar. Confiem nisso, sejam encorajados por isso, tenham esperança nisso e perseverem em buscar e fazer a vontade de Deus. Essa promessa que Deus dá aqui através do profeta Ageu não é uma promessa só para aquela geração, é uma promessa inclusive para nós. Porque o próprio Novo Testamento aponta a volta de Jesus como motivo de esperança e de encorajamento e de perseverança para a igreja. Que nós possamos aguardar esse dia em que seremos libertos de tudo aquilo que traz dor e sofrimento para nós. Enquanto isso, perseveramos. Agora o texto continua e ele fala também de uma restauração que vai ser realizada por um servo escolhido por Deus.
No versículo 23, ele diz assim: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus havia feito uma promessa para Davi. E essa é uma promessa incondicional, uma promessa eterna. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 16, diz assim: quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus prometeu para Davi que o trono dele seria eterno. Sempre haveria um descendente de Davi no trono para sempre. Só que quando a gente olha para a história, nós vemos que durante muitos séculos não existe um descendente de Davi no trono em Jerusalém. Será que é nesse momento aqui em Ageu, então, que isso vai cumprir? Lembra que Zorobabel era um descendente de Davi? Será que nesse momento ele ia fazer de Zorobabel o rei que iria, de alguma forma, libertar e restaurar a nação? Algumas coisas que a gente precisa entender aqui. A primeira delas é a seriedade do que Deus está falando. É algo muito sério, porque 3 vezes, num único versículo, ele fala, declara o Senhor. Então o texto diz, naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. 3 vezes num único versículo. Deus está fazendo uma declaração oficial, solene. Ele está dizendo, olha, isso aqui é sério. Eu estou dizendo, vai acontecer, vai ser a realidade. E quem está dizendo, oficialmente, solenemente, é o Senhor dos Exércitos. Então Deus leva isso muito a sério e nós devemos levar também. É uma promessa que Deus empenha a sua palavra. Quem está dizendo sou eu, o Senhor dos Exércitos. Outra coisa importante, a gente entender o conteúdo dessa promessa. Ele diz aqui que vai pegar Zorobabel e fazer dele um anel de selar. A ideia do anel de selar é uma imagem de autoridade. Os governantes, os reis, eles tinham um anel em que eles usavam esse anel para deixar o seu selo. E esse selo carregava a autoridade daquele governante e daquele rei. Então, quando ele diz que ele vai fazer alguém o anel de selar, ele está dizendo, eu vou dar para essa pessoa a minha autoridade. Não sei se você se lembra, na história de José, no Egito, quando o faraó quis dar a sua autoridade para José, torná-lo ali o segundo no Egito, ele pega o seu anel e dá para José. Ele está dizendo, olha, a minha autoridade agora está sobre José. Eu dei para ele a minha autoridade, o que ele disser, sou eu que estou dizendo. E ele está dizendo aqui, olha, eu vou fazer de Zorobabel esse anel de selar, eu vou dar para ele a minha autoridade. E aí a pergunta é, será que isso realmente se cumpre totalmente em Zorobabel? Claro que num certo nível, sim. Mas será que isso se esgota em Zorobabel? Zorobabel, ele recebeu uma autoridade, ele se tornou governador de Judá naquela época, mas ele ainda estava debaixo do domínio de um imperador estrangeiro. Será que Deus deu a sua autoridade para ele de maneira plena naquele momento, ou ele está se referindo a um outro momento futuro no qual isso ia acontecer de maneira plena, no qual um outro descendente de Davi assumiria o trono e reinaria? Será que isso se refere a uma outra pessoa? Você consegue imaginar alguém assim? Semana passada o pastor Pedro leu Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Ali falando a respeito de Jesus, diz ali o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está dizendo que Jesus receberia e recebeu toda a autoridade sobre todas as coisas,
E se ali em Ageu era uma coisa que ia acontecer no céu e na terra, aqui ele fala no céu, na terra e debaixo da terra. A autoridade de Jesus é sobre tudo e sobre todos. Ele é o descendente de Davi, que recebe essa autoridade em proporções globais, mundiais. Zorobabel teve uma autoridade muito local ali, enquanto Ageu está falando de algo que vai ser mundial. Jesus é o pleno cumprimento dessa promessa. Jesus é aquele que recebe essa autoridade. Nós vemos, por exemplo, que no texto aqui de Ageu, Zorobabel é chamado de meu servo, e o Messias, em textos messiânicos, ele é chamado de meu servo. Aqui em Ageu, Zorobabel é chamado de escolhido, Davi e os seus descendentes, e depois o Messias, também foram chamados de escolhido de Deus. Zorobabel, ele é chamado aqui de anel de selar, no sentido de receber a autoridade de Deus, e Jesus é aquele que recebe essa autoridade plena e completa sobre todas as coisas, sobre tudo que existe. Jesus é, então, o pleno cumprimento dessa promessa. A ideia é que Jesus, então, um dia, ele vai voltar e ele vai reinar, e nesse momento, todas as coisas serão restauradas e transformadas. O povo será liberto de todo o sofrimento, e nós vemos lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, João dizendo que naquele momento uma nova ordem vai ser estabelecida, né? O texto diz que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Jesus vai fazer isso acontecer. E o que ele está dizendo aqui, para aquela geração, é, olha, continuem buscando a Deus, continuem restaurando o seu relacionamento com Deus, reconstruindo o templo, trabalhando, servindo ao Senhor, no meio das dificuldades, no meio da oposição, porque amanhã as coisas serão diferentes. Porque amanhã existe uma promessa de uma plena restauração, de um pleno livramento em Jesus. E essa esperança não é só para aquela geração, mas é para nós também como igreja. Que o Novo Testamento fala muito disso, da volta de Jesus, Jesus reinando, e nele nós desfrutando dos benefícios dessa autoridade, desse reino com o nosso Senhor. E diante disso tudo, meus irmãos, o desafio aqui para nós, nesse texto, é esse aí. Tenha esperança. Tenha esperança, e aquela esperança que vai te dar o encorajamento que você precisa para perseverar no meio das dificuldades. Agora, não seja aquela esperança colocada no lugar errado, aquela esperança, o final de semana está chegando, ou o salário vai cair na conta, ou as férias estão chegando, que não seja a esperança de alguém que coloca aí o retrato de um amanhã melhor sobre um líder político, um líder religioso, sobre a ciência, ou qualquer outra coisa que possa, de alguma forma, talvez melhorar as coisas. A verdadeira esperança não está em nada disso. Eu quero deixar alguns desafios, algumas lembranças para nós com base nesse texto aqui. A primeira delas é que o fim do sofrimento virá. Vai acontecer. Deus está dizendo. Hoje pode ser que esteja difícil. Hoje pode ser que você esteja sofrendo. Hoje pode ser que buscar a Deus e fazer a vontade de Deus seja sofrido, difícil, cansativo, desanimador. E talvez a tentação seja, quer saber? Eu vou parar, não aguento mais. O fim do sofrimento virá. Eu não posso prometer que o fim do sofrimento vai vir nessa vida. Pode ser que venha. Espero que venha. Em alguns sofrimentos pontuais. Mas eu não posso garantir isso. O que eu posso garantir, porque Deus garante, é que no final, todo o sofrimento vai ser removido. Então, persevere. Segundo lugar, lembre-se de que Deus tem poder para livrar. Lembra que essas promessas aqui é Deus que vai fazer, é Ele que vai realizar. Não é Zorobabel, não é a nação de Judá, não sou eu, não é você, é Deus que vai fazer. E Deus tem poder para fazer essas coisas.
Então confie nisso. E descanse no Deus que pode te livrar. Lembre-se de que Deus é fiel às promessas. 3 vezes, no único versículo, ele diz: declara o Senhor dos exércitos, declara o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo, isso vai acontecer, eu estou dizendo para vocês, confiem. Então confie em Deus. Deus é fiel e Ele vai cumprir o que Ele está prometendo. Ele empenhou a sua palavra. Creia e descanse. Ainda que você não vivencie isso agora, esse livramento seja algo futuro, você já pode se beneficiar da esperança, do encorajamento hoje, porque Deus prometeu que Ele vai ser realidade. E por fim, lembre-se que Jesus é o cumprimento pleno dessas promessas. Ele é que vai realizar e vai tornar isso concreto e real. Não é nenhuma autoridade religiosa, não é nenhum presidente, não é o Trump que vai dar paz mundial aí, é Jesus. Jesus é que vai fazer isso. A nossa esperança tem que estar nele. E que entender isso possa despertar cada vez mais no nosso coração esse anseio pela volta de Jesus. Aquele desejo, Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor venha, porque as promessas que estão incluídas com essa volta de Jesus são tão maravilhosas que eu quero experimentar isso logo. Volta logo, Jesus, que isso possa estar presente no meu e no seu coração. Enquanto isso não acontece, enquanto nós esperamos esse dia, persevere. Continue a buscar a Deus. Continue a fazer a vontade do Senhor. As dificuldades vão surgir? Vão. Você vai desanimar no meio do caminho, às vezes? Você vai ficar cansado, vai ficar, às vezes, abatido? Vai. Não uma, mas talvez muitas vezes. E nesse momento que você volte os seus olhos para o Senhor e para as suas promessas e você se renove, se encha de esperança e de encorajamento e continue fiel até o fim. Porque o fim vai acontecer. Nós vamos desfrutar dessas bênçãos em Cristo Jesus. Amém? Quero orar, pedindo que o Senhor nos ajude nisso tudo. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, pelo encorajamento que ela nos dá no meio das lutas e das dificuldades que são tantas, ó Deus. Nós vivemos num mundo caído, num mundo cheio de mal, cheio de lutas e desafios. Mas muito obrigado, ó Deus, porque nós não estamos sozinhos durante esse tempo e nós não estamos desprovidos, ó Deus, dessa perspectiva de que amanhã será melhor, o futuro prometido pelo Senhor, no qual seremos livrados de tudo aquilo que nos causa dor, no dia, ó Deus, em que o servo do Senhor, Jesus Cristo, virá reinar, ó Deus, e tudo será restaurado, experimentaremos, ó Deus, de tantas bênçãos por toda a eternidade, ó Deus, de tal forma que as dores e sofrimentos do presente não vão poder se comparar com a glória que está preparada para nós em Cristo Jesus, ó Deus. Que tudo isso enche o nosso coração de esperança e nos ajude a perseverar até o fim. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa imperfeição, o quanto nós somos limitados nesse processo, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude para que a gente não fique parado pelo caminho, Deus, por favor. Nós pedimos isso ao Senhor no nome de Teu Filho Jesus. Amém.